Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor Jesus no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Gálatas. A gente vai para o capítulo 5 agora. Vamos iniciar o capítulo 5 da nossa exposição sequencial, o estudo expositivo da carta aos Gálatas. A gente vai iniciar agora o capítulo 5. A gente já está caminhando para o final da carta e a gente já vai vendo aí Paulo entrando já mais com a questão de vida prática. A gente vai ler o versículo 5. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor Jesus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, e se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar e está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Senhor, eis a tua palavra. Pedimos a Ti, Deus, que nos mostre o caminho por meio dela. Ó Deus, nós viemos ouvir a Tua palavra, fala conosco. É a palavra que penetra a nossa alma, Senhor, e transforma o coração do homem. Nós não viemos aqui ouvir o homem, viemos ouvir a Tua palavra. Senhor, se apiede de nós mais uma vez e nos dê, Senhor, santa reverência nesse momento. Que na exposição tranquila da Tua palavra nós possamos ouvir a Tua voz, sermos dirigidos para a glória de Cristo. É o nosso desejo, Senhor, hoje, sempre. Amém. Podeis assentar. No sermão anterior, irmãos, em maestria, como ele fez isso, né? Ele utilizou uma maneira bem especial, a gente viu, ele mesmo disse, ele usou alegorias para falar a respeito da lei e da graça, com tanta beleza. Nós temos tirado esse tempo para aprender justamente o que Deus fala a respeito da sua lei e o que Deus fala a respeito da sua graça. Paulo mostrou aos nossos irmãos que a fé em Cristo Jesus faz com que todo aquele que nele crê se torne filho de Deus, filhos livres. E por consequente da libertação que nós fomos objetos na fé em Cristo Jesus, participamos então das bem-aventuranças de Abraão no seu descendente que é Cristo. A fé em Jesus Cristo, meu amigo ouvinte e irmão em Cristo, é aquilo que opera a mudança de status do ser humano. A fé em Jesus Cristo é que transforma as dimensões da vida, as dimensões interiores. Crer e assim ser feito salvo. Você creu, você é salvo. E ninguém lhe demove dessa verdade. Você confessou a Cristo com todo o seu coração, você foi perdoado dos seus pecados, e você foi feito filho de Deus, e você foi livre das amarras e da maldição do pecado. E Paulo está mostrando isso com muita liberdade para os seus irmãos. Nós somos livres e possuímos heranças, e uma dessas heranças espirituais são as moradas eternas. Quantos creem aqui que vão morar no céu um dia? É uma promessa que o Senhor nos fez, que Ele fez aos remidos. Você vai morar no céu. Você vai entrar pelos portais eternos.
Você vai conhecer a glória de Deus Pai, que tanto você ouviu, pregou, creu. Porque há mesmo promessas a este respeito, meus irmãos. Os céus são para os que creem em Jesus Cristo. Os céus não são para os simpatizantes do Evangelho. Os céus são para aqueles que foram livres do pecado. Os céus são para aqueles que se tornaram filhos de Deus e contemplam a beleza do seu Salvador ainda aqui. E quando nos maravilharemos face a face, quando estivermos com o nosso Senhor Jesus. Um dia Davi disse: quando irei e me verei diante da face do Deus vivo? E nós esperamos e aguardamos este dia. O dia em que nós nos veremos prostrados diante daquele que foi achado digno nos céus e na terra de receber glória, riqueza, força, formosura e poder, toda a sabedoria. Aquele que foi o cordeiro morto e com seu sangue comprou para Deus gente de todas as tribos, línguas e nações. Você é um destes. Amém? Você foi comprado por Cristo. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele quebrou as algemas que lhe prendiam. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo do pecado. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu, e que nós o veremos tão glorioso para os séculos dos séculos. O nosso Deus tem reunido assim nesta fé e congregado pessoas a este corpo glorioso que é a igreja. E este povo está não mais debaixo do jugo da servidão, primeiro do pecado, porque nós não podemos mais nos colocar debaixo da escravidão do pecado. Cristo nos libertou. E de outra maneira, também nós não podemos nos colocar debaixo de jugo da servidão legalista, em manias antiquadas contra a palavra de Deus. Nós fomos livres do pecado e fomos livres de tradições de homens que estão desassociadas ao fundamento bíblico. O Senhor retirou de nós esse bojo que pesava de nós, de todo ato legalista. Cristo nos libertou e pela fé em Cristo nós não devemos mais nos colocar nestas questões. O sermão de hoje eu intitulei como liberdade da graça de Cristo. E dentro dessas questões, dentro desse tema, irmãos, nós vamos ver como o Senhor, e Paulo, usando Paulo na verdade, falando aos irmãos dos Gálatas, como aquele que é livre vive em estado de graça e liberdade. Nós somos chamados para viver em estado de graça, irmãos, em liberdade. A sua vida tem que ser uma vida em estado de graça, fluindo na graça de Deus. E logo aí no primeiro verso, põe os olhinhos no texto, vamos ver como a gente sempre faz, texto a texto, vou ler outros textos e vou mencionando aos irmãos. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo está estendendo nos olhos dos irmãos, diante deles, este precioso princípio espiritual. Paulo quer que os seus irmãos entendam que eles foram objetos da salvação. Fomos libertos do domínio do pecado e do domínio da morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em quem? Cristo Jesus, o Senhor. Foi Jesus que nos libertou do pecado. Cristo nos libertou. Ele também não somente nos libertou do pecado, mas Ele nos libertou da servidão da lei, dos aspectos da lei, dos rudimentos da lei que o homem não podia cumprir. A gente vai ver isso aqui. Veja aí no finalzinho do verso, da primeira parte do verso. Cristo nos libertou. Vocês estão olhando aí este pronome pessoal, nos. Ele é muito importante para a gente entender o que Paulo está querendo ensinar aqui. É um pronome pessoal no plural. Obrigado.
Olhinhos no texto, está vendo aí esse pronome? Muito importante aqui no texto, como eu disse. Ele desenvolve a seguinte ideia: tanto Paulo quanto os gentios. Cristo operou tanto em um quanto em outro. Operou o quê? A libertação. Cristo nos libertou. Paulo está dizendo: eu fui liberto, você também foi liberto. E essencialmente, essa libertação veio por meio de Cristo. Paulo já vem falando isso, se vocês perceberem, desde o capítulo 3. Ele já vem falando sobre isso. Capítulo 4 ele desenvolve um pouco mais. Ele sai daquela parte muito complexa e já entra numa questão mais figurada. Mas ele já vem falando sobre a questão de como Deus trabalha na lei, como Deus trabalha na graça. Ele mostrou que por meio da lei, e você já deve estar careca de ouvir isso, mas ele mostrou que durante a lei, ou aqueles que se firmam na lei, só encontrarão a realidade da escravidão, a penalidade, a condenação e a morte. Mas o evangelho da graça de Cristo, pela cruz de Cristo, o ser humano ele pode encontrar a vida e a salvação eterna. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, comunica que este objeto é para aquele que crê, tanto o judeu quanto o gentio também. Mas nessa frase aqui, irmãos, que a gente está vendo, para a liberdade que Cristo foi que Cristo nos libertou, tem mais duas palavras que fazem toda a diferença aqui. A gente já viu um pronome, que já lá no finalzinho do primeiro verso. Mas aí na primeira frase ainda, você vai ter a palavra liberdade e você vai ter a palavra libertou. Põe os olhinhos no texto. Para a liberdade é um substantivo. Foi que Cristo nos libertou é um verbo. Então você tem um substantivo e tem um verbo aqui. Verbo você sabe que é ação, não é isso? Deus está agindo aqui. Paulo está dizendo para os seus irmãos. Então, na mente de Paulo, ele está comunicando para os seus leitores a seguinte ideia: liberdade provém de Cristo. Verdadeira liberdade não provém da lei. Verdadeira liberdade provém de Jesus Cristo. É Ele que propicia, é Ele que provém a verdadeira liberdade. Os que estão presos no pecado só podem ser livres se vierem a quem? A Jesus. Paulo está dizendo isso. Jesus é aquele que planejou, aquele que propiciou, mas Ele também é aquele que realiza a própria ação da libertação. Ele nos libertou. Todo aquele que vem a Cristo em fé, prova da liberdade e da ação dela, que Jesus Cristo opera nele. É como que se você viesse a Jesus completamente algemado nos seus pecados, nos seus delitos. Sabe, ouvinte, aquele pecado que você não consegue se desvencilhar por si mesmo? Quando você vem a Cristo, você vem todo realmente amanietado com essas coisas. E Jesus Cristo, com a sua mão poderosa, arranca de você esses cadeados, Ele quebra esses cadeados, Ele rompe essas correntes que te amarrava, que te prendia, e enfim você pode ser livre. Porque Ele é a mensagem e Ele age na sua mensagem. Você que me ouve aqui esta noite, que vive lutando contra um tipo de pecado, que tempo em tempo você se vê mais uma vez agarrado a ele, preso a ele, se sente fracassado a ele, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, Ele é o agente que proclama a liberdade e opera a liberdade no seu coração. Se você crer nele, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, em que você poderá viver e caminhar livre de qualquer tipo de cadeia. Paulo está dizendo isso para eles, para os nossos irmãos. E nessa expectativa que Paulo está falando, veja aí a parte B final do verso 1 ainda. Na parte B do verso 1, olhinhos do texto, Paulo diz assim:
porque Cristo nos libertou, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A verdadeira liberdade, ouvinte, ela se dá não como você quer que ela seja. A liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Você que está aqui e acha que a liberdade é de acordo como você conclui, ou que você acha como deve ser, eu quero lhe dizer, querido ouvinte, que não é assim como naturalmente nós pensamos. A liberdade é como devemos viver, segundo a vontade de Deus, e não como queremos viver. Por isso que Paulo usou a palavra no imperativo, permanecei. Você está entendendo? Esta palavra permanecer está no imperativo, é uma ordem. Não é como nós queremos viver. Quando Cristo nos libertou, nós não vivemos mais para nós mesmos. Paulo está dizendo para os seus irmãos, Cristo arrancou as prisões que haviam na sua alma, as legalidades que vocês viviam no mundo, e Cristo rompeu com todas elas para que vocês vivessem conforme Ele quer que vocês vivam. Quando Jesus libertou a mim e libertou a ti, Ele não deixou um espaço aberto para vivermos como nos convém. Nós vivemos hoje e devemos viver para Cristo. O que Paulo falou? O meu viver é Cristo. O seu viver deve ser Cristo. Isso é viver em estado de graça. Viver por Cristo, viver para Cristo, na liberdade que Cristo proveu e agiu na nossa vida, é viver verdadeiramente em estado de graça. Sabe aquela mania que você não consegue se libertar? É porque você está querendo viver segundo a sua própria liberdade. Você não vai conseguir romper isso só com a sua própria consciência, com a sua própria vontade. Para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para lhe pôr em liberdade. Então Paulo está dizendo, Gálatas, vocês não podem viver como vocês querem viver, julgando o que vocês acham certo. A vida cristã não é isso, como eu quero. A vida cristã é como Cristo nos libertou, que devemos andar e viver. Meus irmãos, uma vez que Cristo nos libertou, nós devemos permanecer firmes. E não podemos sair da posição. Quando Paulo falou permanecer firmes, ele está dizendo como que uma linguagem militar para eles. Vocês precisam permanecer firmados, como um soldado em prontidão, mantendo firme a sua confissão. E que confissão era essa? A fé. Quando Cristo nos libertou, foi para que nós vivêssemos o Evangelho e defendêssemos o Evangelho, a causa que nós cremos, com as nossas próprias vidas, o nosso testemunho de vida, a nossa forma de viver. Por isso que não é como eu quero, é como a palavra de Deus diz que eu devo ser. Precisamos manter firme a nossa confissão. Essa expressão, permanecei, pois, firmes, comunica que eu e você precisamos estar inabaláveis naquilo em que nós defendemos. Você crê que Jesus te libertou? Defenda essa mensagem com a sua vida e testemunho de vida. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Não volte aos rudimentos da lei, como os judaizantes querem que vocês voltem. Permaneçam firmes, unânimes. O que eles deveriam defender? A mensagem que Paulo pregou. A tentação dos Gálatas, como você já sabe, eram os judaizantes que ensinavam que era desnecessário crer em Jesus para a salvação, ou que era impossível ser salvo somente pela fé em Jesus. Você precisava fazer outras coisas, dos ritos do judaísmo. E quando eles estavam ensinando isso aos nossos irmãos, eles estavam anunciando um falso evangelho para eles.
E Paulo está dizendo que eles precisavam se manter firmes, porque foi o verdadeiro evangelho de Cristo que os libertou. Sabe o que é que liberta você e a mim? A exposição do evangelho. Porque às vezes, irmãos, a gente tem algum tipo de cadeias. E é sendo exposto à luz do evangelho que Cristo vem e quebra essas cadeias em nossas vidas. Mais um outro. E vamos caminhando em liberdade. Amados, as tentações deste mundo vêm até nós de diversas facetas. E o intuito das tentações do mundo é nos tirar da posição, é abalar a nossa fé, é demover a nossa confiança. A tentação pode vir para você no trabalho. O trabalho pode ser uma tentação para você, uma tentação de vaidade, de perda de tempo, de você trabalhar em demasia e esquecer das coisas de Deus, esquecer das coisas da família. A tentação na sua vida também pode ser as madrugadas na internet. Ao invés de estar descansando o corpo, você está se desgastando, ou muitas vezes entrando em pornografia e sendo alvo do inimigo da sua alma. A tentação pode vir também para você por flertar com falsas doutrinas. Era o caso dos Gálatas, flertando com falsas doutrinas. A tentação também pode chegar na sua vida por meio da arrogância, a falta da humildade, do reconhecimento que falhou. Estas coisas, meus irmãos, e outras mais, podem sim nos tirar da posição. Pode sim abalar a nossa fé. Pode sim abalar o nosso testemunho. E no caso dos Gálatas, o flertar pela falsa doutrina estava tirando eles da posição. E no final do verso, Paulo ainda usa a expressão: Cristo o libertou, e para que não pudesse mais viver debaixo do jugo da escravidão. Essa expressão, jugo da escravidão, quando Paulo comunicou para os seus leitores, foi como se ele estivesse desenhando na mente dos irmãos a seguinte realidade: um animal que tinha um certo instrumento, uma certa cangalha, uma certa estrutura, para que fosse cheio de elementos que pesava, para que ele pudesse transitar, que ele pudesse transportar. Paulo está dizendo, em outras palavras, que semelhante àquele animal é o homem que quer ficar debaixo da servidão do pecado ou da lei. O que vai acontecer com este homem que deliberadamente se coloca debaixo da servidão da lei e do pecado? Ele vai carregar um fardo tão pesado sobre os seus ombros, tão enfadonho, sem alívio, que não é nem garantido que ele vai terminar a sua jornada. Então Paulo está dizendo aos seus irmãos: tomem cuidado para que Satanás não faça vocês de um burro de carga. Tome cuidado para que a tentação da heresia leve o seu coração e pese os seus ombros, um peso tão insuportável que você morra no caminho. Porque Cristo vos libertou para que você não volte mais ao jugo da escravidão da lei. Ô irmão, tal pecado na nossa vida é um peso que nos faz cansar, que impede os nossos passos, nosso caminhar, de transitar com liberdade no meio do povo de Deus. Sabe, irmãos, que muitas vezes pela falta do testemunho não consegue transitar bem no meio do povo de Deus, por causa do peso. Oh irmãos, Cristo vos libertou, e você pode com liberdade transitar com o fardo de Cristo, que é suave, que é leve, não o fardo da lei, ou o fardo e o peso do pecado. Não permita, ouça o conselho de Paulo, que o diabo faça de vós como um animal de carga. Desculpe o peso da palavra, mas essa é a imagem que Paulo falou. Eu não tenho como fugir dessa realidade. Estou expondo o texto para vocês. Quando nós nos colocamos sobre de volta os elementos do pecado, nós estamos sendo instrumentos do inimigo, ou carregando aquilo que o diabo quer que a gente carregue por aí.
Mas Cristo nos libertou, irmãos, para que a gente possa viver em liberdade. E Paulo está dizendo aos seus irmãos. Ele fala também uma coisa muito interessante no texto: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De novo, outra vez. Ora, eles são gentios. Era de se esperar que Paulo estivesse falando esse de novo ao jugo da servidão, um judeu que havia sido liberto da legalidade e da prática do judaísmo para a liberdade de Cristo. Por que ele falou de novo? Eu já mostrei para vocês em sermões anteriores que também a religião dos gentios, o paganismo, tem a sua legalidade. Em todo lugar, em todo canto existe legalidade, irmãos. E Paulo está dizendo: olha, quando Cristo vos libertou do domínio e da legalidade pagã, é para que você não volte novamente a isso. Voltar a domínio de legalidade. Só que a veste da legalidade aqui não seria mais a legalidade pagã, seria a legalidade judaísta, que estava sendo imposta a ferro e fogo, goela abaixo dos nossos irmãos. Então Paulo está dizendo: não volte mais a isso. Agora veja o verso 2 e 3. No verso 2 e 3, vemos Paulo dando uma carteirada. Eu chamei de carteirada santa. Carteirada santa, e ele vai dizer também que aqueles que abandonam a graça, desprezam a Cristo e estão obrigados a cumprir a lei na íntegra. Onde é que está aqui essa carteirada? No verso 2, no início, ele diz: eu, Paulo. Mas este eu, Paulo, é aquela carteirada não arrogante. Não é nenhum tipo de arrogância. Ele está usando o credencial apostólico que Deus lhe deu. Ele é um apóstolo credenciado, a autoridade que Deus constituiu. Cristo o fez apóstolo. E ele, por ser apóstolo, poderia dar diretriz ao povo como ele está fazendo. Ele poderia usar da autoridade que o Senhor lhe deu para este fim. É algo legal para ele, digamos assim. Permita-me esse trocadilho, né? E no caso também, Paulo não é apenas um apóstolo, ele é o apóstolo que fundou aquelas igrejas. Ele é o pai da fé desse povo. Então ele tem a credencial apostólica e ele ainda por cima é o pai da fé. Lembra-se que ele se colocou como pai, como ele disse que ele estava gerando como se estivesse em trabalho de parto? 2 sermões atrás eu falei sobre isso. Ele é o pai da fé desses Gálatas. E ele usa a sua autoridade para dizer, primeiro, um erro gravíssimo que eles estavam incorrendo. Vos digo, põe os olhinhos no texto: eu, Paulo, na autoridade de apóstolo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo: se vocês acham que o sinal da justificação na carne, vos deixando circuncidar o corte do prepúcio, como o judaísmo pede, se vocês acreditarem que isso é fundamento para a fé, para a salvação, como eles estão dizendo, então vocês estão no ato que vocês realizarem isso, dizendo que tudo que Cristo fez na cruz foi inútil. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estarão negando a morte substitutiva de Jesus. Obviamente, irmãos, se cortar a carne do prepúcio tinha que ser um elemento que se somaria ao que Jesus fez na cruz, então o que Jesus fez na cruz é insuficiente. Isso é um erro gravíssimo, é um pecado capital. Cristo nos libertou, a obra que Ele realizou é suficiente. Nós não precisamos correr, praticar nada. Isso aqui, meus irmãos, já traz para nós que nenhum ato nosso adjacente é capaz de ser somado para a nossa salvação. Por isso, você que está aqui esta noite, não pense que os seus atos de bondade,
sua misericórdia, suas benfeitorias. São atos meritórios para a salvação. Não é a sua bondade interior. Não é toda a sua filantropia. Nada disso, querido, comprará um lugar no céu para você. Nenhuma destas coisas pode te fazer verdadeiramente livre e estar em estado de graça. Você pode estar fazendo tudo isso e ser um desgraçado. Então, não se iluda. Nenhuma destas coisas pode perdoar pecados. O único que tem poder de perdoar pecados é Jesus Cristo. Você só pode ser liberto se você vir a Cristo em arrependimento e fé. Você que me ouve aqui esta noite, que ainda não se comprometeu com Cristo, você está em estágio de desgraça espiritual. É a verdade. Eu não posso furtar essa verdade de você. Você precisa encarar esta realidade. Você precisa da liberdade que está em Cristo Jesus. Você precisa gozar desta liberdade com Ele e crer no ato que Ele fez no lenho da cruz ser suficiente para quebrar os agrilhões da morte que lhe prende. E você, enfim, não ser mais um moribundo. Olha o que Isaías diz no capítulo 64, versículos 5 e 6. Ele diz assim, ouçam: recebestes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria. Deus faz isso. Recebe estas pessoas assim. Os que seguem os seus caminhos. Mas ficastes muito irado conosco. O profeta está dizendo que Deus está virado com os pecadores, os judeus pecadores. Pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos imundos por causa dos nossos pecados. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos de imundície. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como um vento. Toda a justiça que o homem procure fazer para somar para a salvação, para Deus é um trapo de imundície. Por isso nós precisamos ser recebidos por Cristo. Por isso a liberdade só vem de Jesus. Então você viu aqui que aquele que afasta-se da graça, lhe torna o ato de Cristo na cruz inútil. É um pecado capital. O outro erro que eles estavam cometendo, meus irmãos, Paulo está denunciando a ideia de que a lei teria um caráter justificador. Verso 3. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que se aventurasse aqui guardar a lei, deveria cumpri-la na íntegra. Ah, você não quer a graça de Cristo, não? Você acha que é insuficiente? Você acha que a lei vai fazer alguma coisa? Então vá cumprir toda a lei. Não somente os 10 mandamentos, os 613 mandamentos. Vai cumprir isso. Nenhum homem pôde cumprir, irmãos. Deuteronômio capítulo 27, 26 diz assim, ó: maldito aquele que não confirmar as palavras da lei. Não confirmar as palavras da lei é não cumprir cabalmente cada sinal da lei. Maldito, maldição. E todo o povo dirá amém. É o que está escrito lá. Nós já sabemos que Jesus foi o único que cumpriu a lei. Ele mesmo deu testemunho disso. Deixe-me ler para vocês Mateus capítulo 5, 17 e 18. Jesus disse assim: não pense que vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Lembra que Paulo falou que ele nasceu no tempo da lei, debaixo da lei, para cumprir. A gente viu isso em sermão passado. Eu vim cumprir a lei. E aí ele diz: eu vos digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nenhuma letra, menor traço da lei desaparecerá até que as coisas se cumpram. O que isso quer dizer? Eu vim para cumprir
as coisas mínimas da lei e as coisas máximas da lei. Não teve nenhum homem que pôde fazer isso, somente Jesus. Por isso, ele pode ser o teu justificador, o teu libertador. Ele pode, por meio do mérito que ele mesmo adquiriu, cumprindo a lei, pegar o seu dote e entregar a você. Cobrir os seus pecados, te tornar inocente e declarar você livre. O Evangelho mostra isso. O Evangelho mostra a incapacidade do homem em satisfazer a Deus, a justiça de Deus, e mostra o justificador que é Cristo. E quem crer nele é completamente purificado dos seus pecados. Paulo está dizendo, quer guardar a lei? Então vai guardar completamente. E no final você vai se ver um fracassado. Veja agora o versículo 4. No versículo 4, Paulo continua advertindo os nossos irmãos, os Gálatas, quanto ao perigo de incorrer em cair da graça. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Meus irmãos, o que é a tentativa de se justificar por meio da lei? A tentativa de se justificar por meio do legalismo é se afastar de Cristo. Qualquer um de nós aqui, que por meio de uma vida legalista, procurar um certo tipo de justificação, ou qualquer tipo de promoção por meio dela, você está se afastando de Cristo. Você está decaindo da graça. E Paulo está dizendo, esses homens estão iludindo vocês de tal modo que vocês estão rejeitando o que Jesus Cristo fez e vocês estão se afastando de Jesus. Vocês estão se afastando do ensino. Vocês estão indo para longe de Cristo. Professavam a fé genuína e agora estão se afastando de Cristo. Isso é um pouco, completamente antagônico. Como é que alguém que professa a fé genuína, dependência somente na graça de Cristo, agora já não mais entende dessa maneira? É aquilo que João um dia falou. Na sua carta, 1 João capítulo 2, versículo 19, ouçam. Eles saíram do nosso meio, os falsos mestres. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem saído do nosso meio, sido do nosso meio, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nossos. Ou seja, infeliz do homem que se distancia de Cristo e da graça de Deus. Prova que, na verdade, não foi genuinamente transformado. Você que está aqui me ouvindo esta noite, que ainda sente o seu coração te atraindo para as coisas perniciosas deste mundo, e você sente prazer nelas, você precisa de um novo nascimento. Você ainda não foi liberto. Você ainda não é um crente salvo, regenerado. Se você pratica estas coisas aí fora. Vamos seguindo em frente, irmãos. Veja o capítulo 5. Mas deixe-me eu ler um texto aqui para vocês, antes de eu ir para o versículo 5. Deixa eu ler para vocês, por favor. Hebreus 10, 26, 31. Olha aqui este autor diz, irmãos, com relação a estas pessoas que vivem com esta vida dúbia. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, o que eu dizia crer, na verdade nunca foi verdade. Quem vive assim. Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem vive assim é adversário de Deus. É o que o autor está dizendo. Se, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas os que estiverem rejeitando a lei de Moisés. A lei era severa para penalizar quem não cumprisse ela. Não é isso? Caiu na lei
é condenado. Lembra? Maldito aquele que não conseguir cumprir o zelo da lei. Ele está usando isso aqui para chegar no verso 29. Olha o que ele diz. Se na lei é assim, aí ele diz assim: de quanto mais severo castigo vos será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Maior penalidade será esse que nega a graça. Então, se você está aqui esta noite e nega a graça de Cristo, que tem poder para libertar você, o texto está dizendo que o que te aguarda é uma punição terrível, a qual você não irá se libertar jamais dela. É uma punição eterna. Agora vamos para o versículo 5. Paulo mostra, aqui no verso 5, uma clara distinção entre os que abandonam a graça e permanecem, e aqueles que permanecem na esperança da justiça que provém da fé. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, ó nós de novo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então esse nós que é importante mais uma vez, o pronome não está aqui à toa. Esse pronome plural chega aqui para nos dar mais uma dinâmica no argumento de Paulo. Paulo está dizendo nós. No verso anterior ele disse vós. Vós os que não creem, decaíste da graça. Mas nós que cremos, nós que permanecemos na esperança. O que ele está dizendo aqui é que aquele que considera a obra de Cristo útil, aquele que não anda debaixo do jugo da lei, da servidão da lei, ele vive pelo Espírito Santo. Nós devemos viver pelo Espírito Santo. Então, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justiça que Paulo está se referindo aqui, a nós, que somos salvos e que permanecemos na regra de fé e prática da palavra, que permanecemos na salvação em Cristo, essa justificação aqui é aquilo que aguardamos pela fé que o Senhor realizará e completará na vida dos salvos, que é ter o seu corpo glorificado e transformado. Essa aqui é a fé da justiça que nós esperamos. E como é que eu posso provar isso a vocês para não ficar apenas nas minhas palavras? É só você ir em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao versículo 25. Lembre logo no início que eu disse para vocês que a gente tem que ler Gálatas espelhando com Romanos. Olha o que Paulo fala em Romanos, que dá muita evidência a isso que ele está dizendo, da fé e esperança que ele estava dizendo que os Gálatas deviam permanecer, aquele grupo de irmãos que deveriam permanecer. Porque o vós é aquele grupo de irmãos perdidos, que estavam se perdendo. E o nós são grupos de irmãos que permanecem no Evangelho, como Paulo se inclui, para viver debaixo da graça. Capítulo 8 de Romanos, versículo 18 e 25, olha o que Paulo fala. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção pela liberdade da glória dos filhos de Deus. A ideia aqui é glorificação, redenção, libertação de um cativeiro do corpo, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos e nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E redenção do nosso corpo é essa? É a glorificação. Então é a ideia aqui em Romanos, espelhada a ideia que Paulo está comunicando aos nossos irmãos em Gálatas. Então o Espírito Santo, meus irmãos, é quem conduz o nosso coração
a aguardar essa expectativa maravilhosa. Viver em estado de graça, em liberdade, aguardando esta graça maravilhosa, onde um dia o seu corpo será redimido por completo. Você que estiver vivo, e mesmo aqueles nossos queridos irmãos que já estão na glória eterna, voltarão à vida para os seus corpos serem transformados e serem glorificados. Vamos concluir o versículo 6 agora, meus irmãos. No verso 6, concluímos que o que realmente vale para Deus é a obra que acontece no coração, e não o que meramente está no estereótipo. O que vale realmente é o que acontece dentro e não externo. E Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O argumento de Paulo gira em torno do seguinte: para Deus, e Deus, melhor dizendo, não está preocupado com nenhum sinal estereótipo nosso. Ele não está preocupado com nenhum sinal na nossa carne. Ele não está preocupado com a circuncisão, com a cerimônia da lei judaica. Ele não está preocupado com essas coisas. Para Deus, estas obras são meramente religiosas. Não possuem valor nenhum. Se algo não estiver acontecendo no seu coração, se a circuncisão não for aqui dentro, de nada vale o que você faz por fora. Se você não é um crente belo por dentro, nada vale o que você é por fora, o estereótipo. Não vale o seu sorriso largo, se por dentro você é carrancudo. Não vale você dizer que não é legalista somente meramente por palavras, mas dentro de você há ambições, há rupturas disfarçadas de uma caricatura religiosa, onde as obras que você faz vão provar o seu valor. Isso não glorifica a Deus, irmãos. O que glorifica a Deus é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar em estado de graça. Estar em Cristo é estar verdadeiramente livre. Você está em Cristo? Você tem consciência que você está em Cristo? Paulo está dizendo aos Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você está em Cristo? Você fundamenta a sua vida pelo estereótipo? Ou pelo fato de você estar em Cristo, de que Cristo habita no seu interior? Suas obras podem ser infrutíferas se você não estiver em Cristo. Deus também não está interessado quando você diz: não sou legalista, pastor. E assim puramente você diz isso: não sou legalista, mas lhe falta essa partezinha da frase final do texto: mas a fé que atua pelo amor. Se você é um crente que vive sem amar, e eu já falei muitas vezes nos cultos de quarta-feira, se você é um crente que não ama, você é uma pessoa impiedosa. Então não vale também. Quem ama está em Cristo. Quem ama, atua, tem os seus atos, atuam pelo amor. Quem está em Cristo, vive livre, livre para amar a Deus, livre para amar a Cristo, livre para amar o próximo, livre para servir. Sabe o que importa para Deus, irmãos? O que importa para Deus é a sua vida transformada. É Cristo habitando dentro de você. É você ser nova criatura. É você viver pela fé salvadora. Paulo está dizendo para os Gálatas isso. O que importa para vocês, ó meus irmãos, filhos da fé,
é estar em Cristo e não debaixo do jugo da lei. A lei no final vai dizer que você é condenado, mas em Cristo você é filho de Deus livre. Então, meus irmãos, é isso que o texto nos diz. E eu finalizo com uma breve reflexão. Se Cristo nos libertou, porventura a maior libertação fora dele? Se Cristo é a nossa liberdade, e Ele mesmo a proporcionou, e Ele mesmo quebrou as algemas de nossas vidas, se Ele mesmo é suficiente para tudo isso em nós, nos pôr em liberdade da condenação que nos pesava na lei para a perdição eterna, se isso mesmo é real, devemos viver em estado de graça. Se de fato vocês transcenderam da morte para a vida, cada um aqui é responsável por viver firme. Cada um aqui é um soldado de Cristo livre para estar firmado. E se Cristo vos libertou, Ele já deu a você todo o armamento que você precisa para batalhar as suas batalhas. Se veja alguém de todas as algemas rompidas pela fé em Cristo Jesus. Se veja alguém crescendo em liberdade em Jesus, sem retroagir jamais, sem voltar da fé, sem decair da graça. Se veja alguém livre tão somente pelo ato de Cristo na cruz, e essa seja a sua maior glória, para que todos os seus atos glorifiquem a Deus aqui e para a eternidade. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, e exaltado seja o Teu nome pela palavra que Paulo nos deixou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Queremos viver em estado de graça, pela liberdade em Cristo Jesus, e é o Senhor, pelo Evangelho, que nos conduz a isso. Eu lhe peço, Senhor, encarecidamente, que aquele que me ouviu, mesmo acompanhando pela internet, ou aqui presencialmente, que se encontra algemado nas prisões do pecado e da morte e condenado à perdição, que brilhe no seu coração o Evangelho de Cristo, que ele veja a beleza que Jesus pode fazer na sua vida, rompendo as cadeias, lhe fazendo um homem, uma mulher, um jovem livre de verdade, filho de Deus. Que ele confesse os seus pecados, arrependa-se de cada um deles e corra para Cristo e viva um estado de graça. Que do peso dos seus ombros seja retirado toda a malignidade, todos os atos de injustiça, e os méritos de Jesus Cristo seja aplicado a esta vida arrependida em seu coração, que passa a crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, opera isso, porque nós nos alegraremos quando conhecermos estes novos irmãos. E aos que estão aqui, Senhor, que ainda de alguma maneira vivem presos em algum tipo de área, já são crentes confessos, mas ainda se dividem em uma vida legalista, pela legalidade religiosa, ou mesmo por certos tipos de cadeias que ainda os prendem. Ó Deus, que eles tenham uma consciência de permanecerem firmes, que eles possam progredir para aquilo que nos aguarda, a transformação do nosso corpo, a glorificação, o corpo glorificado à semelhança do corpo de Cristo. Isso está reservado para aqueles que são livres, para aqueles, meu Deus, que Jesus Cristo libertou. E ó Senhor, essa libertação que nós vivemos hoje
tanto este que passa a crer agora, ou aquele que já crê em Jesus, é algo que não é removido, Senhor. A salvação nos é garantida em Jesus Cristo, e não pelo que nós fazemos, e nem pelo nenhum ato de meritório ou ato de justiça. A salvação é imperdível, porque Jesus é que conquistou para nós. E uma vez fé em Cristo confirmada e o coração arrependido, este é salvo para a eternidade. Ó Deus, nos conduz o teu povo, é o que nós te pedimos. Nos leva a viver estado de graça, em liberdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém.